Então, o que vai diferenciar da informação? É, A experiência, meu, não Lena, é? tu sabe que quando eu dava aula de ginástica, que eu dei aula de ginástica laboral, gente, 9 anos da minha Pessoal bem vida, feliz, certo? bem feliz, 5 horas da manhã, 5 horas, vamos lá, louca da cabeça. Mas olha que graça, né, recebida nesse tempo, porque você fala da minha facilidade de lidar com 700, 1000 pessoas, vem dessa história da educação física, né? Mas aí eu me lembro que a gente um dia recebeu uma provocação de um cliente. O cliente queria trocar a laboral por vídeos. Vídeos nossos, eles queriam contratar o nosso trabalho, gravando os alongamentos e ia colocar o vídeo lá e a gente não ia mais. E aí nós recebemos um treinamento e uma provocação da nossa liderança assim, o que difere ser um vídeo seu lá? Como é que nós vamos convencer o nosso cliente a não ser um vídeo e continuar sendo vocês? O resultado que isso traz. E aí? Nossa, aquilo me fez pensar tanto, porque qual é a diferença da minha presença? Né? O que eu faço ali que um vídeo não faria? E isso eu trouxe para os treinamentos também, para a palestra, né, Helena? Sim. Então, qual a diferença entre você chegar lá e compartilhar o teu conteúdo ou ser um vídeo seu de 45 minutos fazendo isso, né? E aí eu vejo que esse é o ponto que você trouxe pro Superatória, né? Para os teus treinamentos, para as tuas palestras. É. Mas você encontrou muita resistência? Muita, muita. Até porque eu acho que primeiro é nosso estado emocional, de a gente saber que aquilo, né, para o adulto, que é o nosso público, né, ele tem que fazer sentido. É a primeira questão. Então, ao invés de falar que você falou de brincadeira, e aí a gente entra também em muitos erros que cometeram com a palavra dinâmica. Isso que. Porque eram dinâmicas sem sentido. Ah, tá, mas qual o sentido de eu jogar balão? Para minha vida adulta. Criança joga balão e vai achar o máximo, né? Então, como dizer assim, ela viu uma dinâmica, porque de repente a pessoa tem um trauma de uma dinâmica que foi sem sentido, foi absurda. Passou vergonha. Passou vergonha. Então a gente tem que lidar com tudo isso, mas é a maneira de conduzir, fazer a proposta, desde que faça um link, não é, com o tema, com o contexto, com a vida. Aí ele cria. Então, até eu perceber que aquilo dependia muito da proposta, do convite que eu fazia para ele, que eu gosto muito, eu aprendi com você. Então, às vezes, eu dizia, vamos lá, pessoal, e jogava. Eu lembro que você fala assim, eu convido vocês. É diferente de dizer, você é obrigado a participar. É uma palavra, mas ela muda tudo. E você mudou isso dentro de você. Dentro de mim. Porque quando a gente se transforma nesse entendimento do que agora eu vou fazer uma dinâmica para matar um tempo aqui. Agora, se eu entendo, não, mas não é para isso que eu estou fazendo. Não. Você entende, você está convidando, putz, muda tudo, Muda né? tudo. Então, eu acho que o jogo da resistência não é das pessoas, é o primeiro nosso para ver. Aquilo tem um significado. Aquilo vai trazer dopamina, vai trazer um sentimento, mas vai trazer um sentido, não é? Então, eu comecei a perceber que eu tinha que mudar essas. Tanto é que eu gosto tanto de atividades experienciais, né, que no hospital eu e o André montamos um livro, né? Como eu ocupo minha cabeça. Diretamente do hospital. Devia ter batido foto, não é? Devia mesmo. Eu falei, como eu ocupo a cabecinha, que é um tédio, né? E aí eu falei, eu já queria fazer. Porque você vai no chat GPT, como eu falo, a gente tem que diferenciar. Você vai, eu quero uma dinâmica, mas ele é muito genérico. Né? Eu fiz dinâmicas testadas, Isso. não é? E dando detalhes. Porque você já pegou assim, lá no Google, a dinâmica, eu quero uma dinâmica, eu vou pesquisar. Só que não vão te informar os momentos ali que eu não estava contando com aquilo. Eu já fiz uma dinâmica que era assim, era inclusive com criança, que a gente tinha projeto oratório nas escolas. Então, fazendo uma dinâmica aqui da dicção. Eu falei, tô empolgada, né? Aí, vamos lá, tá, e a mina, tia, a gente já fez isso várias vezes. Tem muita coisa engraçada nas atividades. Então, eu percebo, o adulto vem junto com você, sim. Talvez é o que ele esteja mais precisando para aliviar, inclusive, a pressão né, das altas demandas do cargo dele. Né? Então, veja, é uma coisa que tem que quebrar dentro de nós, né? Saber convidar, a ver aquilo como tem sentido. E eu acredito, dentro da minha filosofia, eu não acredito, pode ser a atividade mais maravilhosa, com as melhores intenções, mas eu não acredito que é na unanimidade. Então, quando eu busco unanimidade, se o fez assim, aquilo já vai me... olha que chato. Então, assim, um convite,
e não espere unanimidade. Nem todo mundo vai curtir do mesmo jeito, É. não é? Sabe, Helena, que dentro da escola que eu venho, né, eu venho muito dos jogos cooperativos e metodologias colaborativas. Então, um dos princípios da cooperação é as pessoas terem liberdade para elas serem quem elas são. Isso. E aí, quando a gente tem esse entendimento, você sai de um papel de precisar da aceitação de todo mundo. Perfeito. Ai, se não tiver todo mundo participando, não foi bom. Às vezes a pessoa que não está afim ali, ela vai curtir muito assistindo, Perfeito. né? Vendo ali nos bastidores, ou você dá um outro papel para a pessoa, Uhum. você convida as pessoas para participar da maneira que ela se sentia à Isso. vontade. E às Isso é vezes tão não é diferente. tão, porque larga o peso de. E eu acho que a pessoa até se sente à vontade por não ter sido pressionada. É. E as pessoas enfrentam batalhas. E às vezes a pessoa está te olhando e não quer, ela pode estar com 1000 problemas, ela pode estar com uma batalha, ela tá estressada, por tanta coisa envolve, às vezes não é pro lado pessoal, né? Ai, não gostei de você, não gostei da sua dinâmica. Então, quando a gente entende de pessoas, de comportamentos, você fica mais aliviado, não colocar uma pressão sobre as pessoas ou se frustrar porque um ou dois não curtiu fazer, não é assim para você também? Com certeza. E olha, eu vou dar uma dica pro povo que está assistindo. Nunca faça uma dinâmica, uma atividade que você nunca exercitou ela. Tem que ensaiar. Tem que ou ensaiar ou ter participado, porque você pegar no YouTube e aplicar é uma chance de roubada muito grande, né? E aí, quando a gente aplica algo que a gente já viveu, É diferente. é diferente. Você Totalmente. tem uma percepção ali do que pode vir, né? Eu me lembro uma vez, eu fiz uma atividade que eu pensei, meu Deus, como eu sou uma pessoa ruim. Olha só, nós estávamos, acho que no 4º, 5º módulo já de jogos cooperativos. Todo mundo que está aqui já sabe que nós estamos falando de cooperação. E aí Certo. fizemos o jogo dos punhos. Uma atividade lá que você pede para a pessoa colocar algo importante na mão dela e você tem 5 segundos para abrir a mão do seu colega dessa vez e já. Cara, saímos com as mãos assim, cheia de unha e gente Leite lanhada. Aham. E aí, daqui a pouco, vamos de novo, 1, 2, 3 e já. E eu disse, mano, tá certo isso aqui, tem alguma coisa errada. E eu ainda naquela estratégia da força e tal, de repente, né, o papel do facilitador nesse momento, né, de dizer, será que existem outras estratégias? Pronto, aquilo abriu-se um mar de possibilidades. E aí uma moça veio dizer, abre sua mão que eu abro a minha para você, vamos assim. Eu disse, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Por que eu não... E aí ali foi uma catarse assim na minha cabeça. Então, o papel das experiências, né, Helena, entre você colocar lá no slide e dizer cooperação, trabalhar em equipe, Conceito. é você respeitar o espaço do outro. Agora, outra coisa é eu me lembrar até hoje dessa vivência, Que te marcou. porque me marcou através da Foi experiência, né? uma virada. É. Então, esse meio assim que a gente está falando aqui de dinâmicas, né, que são não dinâmicas só, mas atividades experienciais, não é? Eu acho que tem muito a ver com a gente entender o adulto entender de metodologias, Sim. não é? Eu falo assim, tem uma frase que eu falo no meu curso, a comunicação mudou, mas as apresentações continuam a mesma. Eu olho assim, gente lá com alto cargo assim, daí eu faço mentoria também. Eu digo, mas isso aqui parece apresentação de faculdade ainda. Porque o modelinho ali, eu viro, fico no cantinho, o slide, e às vezes não é porque as pessoas, elas até querem fazer diferente, quem dá treinamento, quem dá palestra, quem conduz, o líder que conduz uma reunião, mas ela não sabe como fazer. Isso. Porque precisa estudar para isso, precisa entender de andragogia, não é? As professoras são preparadas 4 anos para lidar com a pedagogia, que é o ensino da criança, que também tem coisa da andragogia que funciona, enfim, mas é aprendizagem, tem que entender de didática, de condução, né? Eu tenho que colocar esse adulto no centro, então a dinâmica faz parte das experiências. Foi aí que depois do meu concurso, eu comecei eu fazer muito curso de andragogia, tenho pós em metodologias ativas e libertadoras, porque eu falei, eu preciso fazer uma proposta, isso combina comigo, e eu fui estudando. Então, veja, não foi assim, do nada.